Oi pessoal, sou o pastor Antônio Oliveira e o meu canal é Verbo e Vida. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber novos vídeos, compartilha com os seus amigos, com os seus contatos e não deixe de deixar o seu comentário para fortalecer o nosso canal. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 63, a palavra de Deus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Jesus, nesse texto sagrado, onde ele estava após a segunda multiplicação, ele estava reunido diante de uma grande multidão, uma multidão que seguia Jesus, não apenas interessado na promessa de vida eterna, interessado em algo maior que Jesus veio trazer, em algo maior que Jesus representava. Jesus estava aqui para estabelecer o seu reino, estabelecer o reino de Deus. E ele estava diante de uma grande multidão e pela segunda vez Jesus realizava o maior milagre do seu ministério terreno, que foi a segunda multiplicação dos pães. E após a multiplicação dos pães pela segunda vez, Jesus já não usou mais parábola, ou seja, Jesus foi direto ao assunto pertinente à sua vinda, pertinente à sua presença na terra, no meio dos homens. E Jesus deixa bem claro a respeito do propósito de Deus o ter enviado à terra. E começa falando de forma figurada a respeito da sua carne, do seu sangue, ou seja, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo, porque a minha carne verdadeiramente é alimento, o meu sangue verdadeiramente é bebida. E aquela gente que estava um pouco interessado naquilo ali, nada entendeu muito, né? Ali estava Jesus diante de uma multidão, que não é diferente de uma multidão dos nossos dias, que por meio de uma interpretação equivocada olha para a igreja de Jesus aqui na terra e considera a igreja como uma sociedade alternativa. Eu quero dizer que a igreja de Jesus não é uma sociedade alternativa. Também a igreja do Senhor Jesus não é um grupo de pessoas, não é uma associação, né, onde as pessoas fazem ali uma alternância, ou seja, um tempo lá fora, depois volta um tempo dentro da igreja, ou então outros procurando paz apenas, procurando apenas uma paz passageira, procurando uma energia positiva, procurando se desvencilhar de uma energia negativa, um peso espiritual, e acha que a igreja é essa sociedade, onde ele pode passar um tempo nessa sociedade e um tempo lá fora. Mas a igreja é a eclesia de Deus. E o que significa eclesia? Eclesia significa tirados para fora. Ou seja, Jesus deixou claro que ele veio para agregar a sua igreja, agregar o seu corpo, que é chamado também de corpo, né? A igreja é chamada também de corpo de Cristo. A igreja é chamada de corpo de Cristo. E aquela gente não estava entendendo muito. E aí Jesus chega e fala para aquelas pessoas que a carne para nada aproveita. O verso 63 do capítulo 6 do Evangelho de João. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Jesus estava falando de uma vida, não uma vida passageira, mas Jesus estava falando de vida eterna, ele estava falando da eternidade da alma. Jesus estava falando da imortalidade da alma.
E quem crê na imortalidade da alma sabe que são valores diferentes. Aqueles que buscam apenas os valores que satisfazem a carne, aqueles que buscam apenas os valores passageiros, aqueles que buscam apenas algo para satisfazer emocionalmente, essas pessoas com certeza elas não estão focadas naquilo que é certo, naquilo que é verdadeiro, elas não estão focadas naquilo a partir da visão de Deus, da ótica de Deus, que é realmente preservar a alma, preservar o espírito do homem para viver eternamente na sua presença. A carne é como que fosse apenas a embalagem daquilo que é importante. Ou seja, alguém já disse que espírito sem corpo é fantasma e carne sem espírito é defunto. Ou seja, o corpo do homem sem o espírito, sem esse espírito nutrido pela palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, lembrando a igreja de Colossos, ele diz: olha, já que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. As coisas que são de cima não são da carne. As coisas que são de cima não são da carne. A carne, ela quer satisfazer o seu ego, quer satisfazer o seu momento. A carne quer viver o presente, quer viver o aqui e agora, não é? O princípio de uma doutrina falsa, de uma doutrina herege, o edomismo. Então, esse edomismo, ele prega que comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, morreu, acabou. Mas morreu, não acabou. Não acabou porque você, apesar de não saber, mas você, como todo homem, é uma tricotomia. Você foi constituído de corpo, alma e espírito. Se você crê segundo Langston, aí você crê que é uma dicotomia, apenas corpo e alma. Mas aqueles que crê segundo Scofield, são dois teólogos que têm pontos de vista diferentes acerca da formação do homem. Então você crê no homem como uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Então o que acontece? A carne, ela, quando o espírito deixa essa carne, logo, imediatamente, ela entra em estado de putrefação. Aí já foi toda a beleza, aí já foi toda a arrogância, aí já foi tudo aquilo, toda a presunção, ali já foi toda a prepotência. Tudo isso permanece na carne, tudo isso vai para o sepulcro quando o homem morre, quando a pessoa falece. Mas o espírito é aquela parte preciosa, ou seja, é a essência da embalagem, é o conteúdo da embalagem, é o espírito. E Jesus estava focado nisso. E ele diz: olha, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ou seja, o espírito do homem, ele é alimentado pela palavra de Deus. O espírito do homem é alimentado por aquilo que é celestial, por aquilo que vem de cima. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da ilha grega de Corinto, ele diz: assim como os homens terrenos são terrenos, os celestiais são como os celestiais. Ou seja, se referindo ao novo homem Cristo e se referindo ao velho homem Adão. O velho homem Adão, tal como Adão, ele pensa, ele deseja, ele busca aquilo que é carnal, aquilo que satisfaz a carne. E o que satisfaz a carne verdadeiramente é tudo aquilo que é pecaminoso. Ou seja, a carne, ela se alimenta do pecado, a carne, ela se alimenta de tudo aquilo que contraria ao espírito. E aí Jesus disse: olha, a minha palavra, a palavra que eu vos tenho dito, são espírito e vida. É o que permanece para sempre na vida do homem. É o que permanece, é a palavra de Deus. É aquilo que o homem guarda, é aquilo que nós guardamos como palavra de Deus, como conselho de Deus,
para as nossas vidas, é aquilo que nos ajuda a nos desviar do mal, a nos desviar do pecado, a nos desviar do caminho, dos caminhos trevosos, a palavra de Deus. O salmista no Salmo 119, verso 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o que diz a palavra de Deus: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pense bem, guarde a palavra de Deus no seu coração. É da palavra de Deus que o seu espírito se alimenta. É da palavra de Deus que vem a força para o seu espírito. É da palavra de Deus que vai te dar a graça, a sabedoria de buscar, de escolher uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus, uma vida segundo os princípios de Deus. Por isso que Jesus disse: olha, não busque apenas o pão que perece, trabalhai não pelo pão que perece, mas por aquele que subsiste para a vida eterna. A palavra do Senhor diz ainda: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não pense que a igreja de Jesus nesta terra é uma sociedade alternativa, apenas para fugir de uma situação desesperada, apenas para fugir de uma situação de fracasso, apenas para fugir de uma situação angustiante, apenas para fugir de uma situação a qual fugiu totalmente do teu controle. Porque a igreja de Jesus não é uma sociedade alternativa, mas busque a igreja do Senhor Jesus para receber o conselho de Deus, para receber a palavra de Deus, porque é o que subsiste para a vida eterna. E aí, recapitulando o texto, que o Senhor Jesus, na sua ministração, já prestes para chegar ao seu momento, o momento da crucificação, ele aí diz: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. E o interessante aqui é que Jesus estava falando a respeito da palavra que ele estava ministrando àquela gente, e que eles não estavam dando muita importância, ele não queria muito saber daquilo ali. É o caso, hoje é o caso de muita gente nos nossos dias, é a situação de muita gente nos nossos dias. Tem gente que quer ir na igreja quando a situação está de horror, está de pavor, para fazer uma campanha de oração, para pedir oração, para fazer qualquer coisa. Há daqueles que acham até que o favor de Deus tem um valor. O favor de Deus, ele pode barganhar por uma quantia, pelo valor, por qualquer coisa. Olha, preste bem atenção. Não veja a igreja do Senhor Jesus e nem pense que Deus é dessa forma, então, nem tampouco a igreja do Senhor Jesus é um balcão de negócios. A igreja de Jesus não é um balcão de negócios. A igreja de Jesus é a eclesia de Deus. É onde agrega os tirados para fora. Quem são os tirados para fora? Foram aqueles que abandonaram o mundo. Foram aqueles que foram tirados do mundo. Foram aqueles que foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Foram aqueles que foram redimidos pela morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São esses que pertencem à igreja do Senhor Jesus. Eu não estou te falando de uma denominação, não estou te falando de um ajuntamento qualquer, não estou te falando de uma casa com a placa em cima com o nome igreja. Eu estou te falando de igreja, remidos do Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, que confessa Jesus como seu Salvador e Senhor e vive em conformidade com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que alimenta. Quando Jesus fala aos seus pais: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, ele estava falando de uma forma figurativa, para que fosse compreendido acerca do verdadeiro alimento, ou seja, do verdadeiro alimento espiritual que vem dos céus, que é a palavra de Deus. O maná era apenas uma questão de detalhe. Quando ele fala do maná, ele fala apenas de uma forma figurativa acerca do verdadeiro pão que desceu dos céus, acerca do verdadeiro alimento que é espírito e que fortalece o homem, fortalece no seu viver, fortalece nas suas emoções, cura das suas angústias, restaura a sua alma, fortalece o seu espírito. É a palavra de Deus. Busque este alimento.
Não faça como aquela turba que estava ao redor de Jesus apenas porque queria comer mais pães, apenas porque viu Jesus multiplicar os pães. Não pense apenas naquilo que você que podemos receber do Senhor nesta vida, que é passageira, mas pensemos no maior. E o bem maior é a vida eterna. O bem maior é aquele que ainda nos aguarda, que é entrarmos na vida eterna com Cristo Jesus. Ele conquistou esta vida, ele veio buscar e ele consumou a obra da redenção do homem, da redenção da raça humana caída em Adão. Jesus veio para restaurar, Jesus veio para redimir o seu povo e estabelecer o seu reino e formar a sua igreja nesta terra. Deus te abençoe em Cristo Jesus.